Bom, nossos cumprimentos a todos os nossos amigos que nos acompanham, os amigos do YouTube, nossos amigos internautas. Hoje nós estamos aqui no estúdio da Assembleia de Deus de Criciúma, na ADC, com o pastor Sebem, nosso amigo, companheiro, que é o vice-presidente da igreja, com um convidado especial, né, pastor? Hoje, convidado especial. Nós estávamos procurando essa figura ilustre aí, veterano de guerra, nesse trabalho que nós estamos fazendo aí, que é para trazer um pouco de informação para um livro que nós estamos começando, estamos preparando aí com um novo sistema para que os irmãos possam ter maiores informações, inclusive em vídeo e em áudio. Por isso a importância de nós fazermos esta gravação e para poder deixar para a história tudo o que aconteceu e que nós pudemos informar para os nossos queridos amigos e também internautas que nos acompanham. Está conosco hoje nosso querido pastor José Antônio, mais conhecido como Zé do Banco para nós, né? Porque eu conheço o pastor Zé do Banco desde quando era criança, né? Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu nasci também no Evangelho, eu já via sempre o pastor José do Banco ali participando e pregando, se envolvendo na secretaria da igreja, sempre em alguma atividade. E ele é um grande amigo aqui de Criciúma, porque todo mundo conhece ele por ter trabalhado no banco, por isso vem esse nome, José do Banco. Trabalhava no Banco do Brasil e sempre teve um trabalho paralelo na igreja, graças a Deus. Sempre teve a oportunidade de usufruir, inclusive, desse privilégio de ter essa oportunidade de estar ali e também expandir o evangelho para as pessoas que estavam ao seu lado. E ali, na sua residência, que ficava perto da igreja, receber muita gente, inclusive, que vinha para pregar, para cantar aqui em Criciúma naquela época. Pastor José Antônio nasceu em 1933, 15 de março de 1933, se converteu em 1939, 1940, e ele tem uma história muito linda, né? Casado com a irmã Ieda Teixeira, nossa querida irmã, amiga, companheira, e pai do Josué Teixeira, nosso colega de infância, que nós vimos crescer e sempre acompanhamos a sua vida e a sua história. Então, eu gostaria de começar esta fala, né, apresentando para os irmãos aí o nosso querido pastor José Antônio. Depois o pastor Sebem vai também fazer algumas perguntas conosco. Boa tarde, meu querido irmão, na paz do Senhor. É um prazer, né, tê-lo conosco nessa oportunidade e nós vamos conversar um pouco. Eu agradeço de estar aqui esta tarde, junto com os servos do Senhor. E quero saudar a todos com a paz do Senhor. Deus tem me dado graça na minha vida, tem me dado esse privilégio de estar aqui com esse trabalho lindo, maravilhoso. Porque a Igreja de Deus, ela é muito maravilhosa, tem muita coisa novidade, muita coisa nova, muita coisa boa. E essas coisas boas precisam passar para o público. Para os nossos irmãos que não conhecem, não sabem o que a igreja do passado era. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe o pastor Sebem, está conosco, o pastor Eliseu. Amigos da gente. É verdade. Pastor José Antônio, 91 anos de idade, então, os nossos queridos irmãos, imaginem, o privilégio de tê-lo conosco ainda, nessa vitalidade, nessa lucidez, né? E ele tem muita informação. Ele tem a história na mão aí, da Assembleia de Deus, do Evangelho aqui no Sul, porque ele começou muito cedo. Por isso nós queremos perguntar, pastor Zé Antônio, o senhor se converteu nesse ano que o senhor falou aí, né, 1939, 1940, e como foi a sua conversão? Meu pai era espírita, morávamos em Tubarão, no bairro São Martinho. Hoje um bairro muito grande ali, tem congregação hoje. Eu estive lá pregando aquela igreja de São Martinho há pouco tempo. E tem outra mais para cá, um pouquinho, bem no começo ali, tem o Pôr de São João. Nós morávamos por ali, São Martinho. E logo em seguida meu pai mudou-se para Tubarão mesmo, ali, perto do Grupo Mauá. E ele era espírita, trabalhava com espiritismo.
E nós passávamos um trabalho muito grande, porque o espiritismo, a coisa deixa pavor na gente. Não éramos crentes também, não conhecíamos nada. E não podíamos fazer nada, como menino, como menina, não podia fazer nada, nossa família é grande, porque os demônios contavam para ele. Então nós tínhamos um receio. E aquilo pesava na vida da gente. Mas lá um belo dia, ele se meteu numa encrenca com a igreja de Tubarão, o pastor André Silva. E eles foram lá e quebraram tudo. Desceram com a rua do Canudo, lá do padre, e vieram numa procissão e quebraram a igreja toda. O seu pai estava junto, estimulando o quebra-quebra. Era o E o veio chefe com dele, ele uma caravana de pessoas de outra denominação. da Igreja Católica. Todos da Igreja Católica. Igreja Católica. E vieram para quebrar mesmo. Dois padres. E dois padres vieram. Padre Geraldo e Padre Antônio. O senhor lembra do nome dos padres? Lembro. Que legal. Que bom. E aí, chamaram ele lá, porque ele era meio metido a valentão, não tinha medo, era gente, família de Aguiar, era gente braba. E aí, então, pegaram ele para uma testa de ferro ali, para a igreja. E quebraram tudo. Os bancos para fora, quebraram, arrancaram janela. A casa da irmã, se não me engano, era Lúcia Orso, se não me engano, a casa de oração. Uma igreja pequena, 2 pisos. E ele chegou em casa muito assustado. Minha mãe olhou para ele e perguntou: "Meu velho, o que houve contigo?" Queimou a igreja dos crentes lá, botamos tudo para a rua. Tem uma surra de laço nele. Mas lá. o povo estava na igreja, pastor Zé? Não tinha ninguém. A igreja estava vazia, eu acho, né? Quando eles invadiram, não tinha ninguém na igreja, né? Estava na igreja, tinha culto. Tinha, na hora do culto, Tava cantando ousadia deles, né? Estava cantando hino 15. Olha aí. Aí, bem na hora do culto, eles chegaram. Aí os crentes correram, saíram pelas fundas, pelas portas, e eles foram lá para o banco para fora, arrancaram janela, arrancaram porta. Era uma multidão grande, não era pouco, era bastante mesmo. Os 2 padres juntos, e ele era o cabeça daquela turma ali, porque os padres convidaram ele para fazer aquilo ali. Uhum. Então, assustado, em casa ele disse: minha velha, fomos lá na igreja dos crentes, quebramos tudo, botamos o banco para fora, arrancamos janela. E ela disse: "Eu vi que estava te metido em encrenca. E agora?" O padre Geraldo e o padre Antônio estão presos. O delegado levou num jipe. Meu Deus, e agora o que vai fazer? Eu vou para Santana agora. E arrumo uma bolsa, uma coisa, minha roupa, que eu vou para lá, para casa dos teus parentes, e depois tu me manda uma carta dizendo como é que estava a situação. E ele foi embora, foi a pé pelo Tripa, de Tubarão a Santana, no Uruçanga. Então amanheceu o dia lá. E passou-se o tempo, os padres foram presos, os católicos foram para a beira do rio para soltar o padre, veio um reforço de Florianópolis, veio mais outros delegados por aqui de perto. Foram para ali e fizeram a guarda só até chegar a caravana de Florianópolis. Quando chegou em Florianópolis a notícia, o interventor já passou o rádio para o Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, lá no Catete. Prendemos 2 padres de Tubarão, um é alemão e outro italiano. Naquele período... Estava de guerra. Período de guerra, evidentemente, 2 padres estrangeiros. Faz uma movimentação estranha. Além da questão religiosa, tem a questão também política e também foi. Relacionada à guerra, né? Que é exatamente um momento muito tenso. Envolvia justamente essas 2 nacionalidades, né? alemão e italiano. Então, evidentemente, que as autoridades tiveram preocupação com relação. E o Getúlio Vargas, quando viu aquela notícia, já mandou o rádio para Florianópolis, interventor, dizendo: se é questão religiosa, se os padres são italiano e são alemão, qualquer um dos 2, pode mandar matar. O radicalismo. A ordem é matar. Se for questão, problema de religião, mata. Transfiram. E se for problema de raça, mata todos os 2. Era a ordem do Getúlio Vargas. Aí o interventor recebeu a notícia,
Passou rápido o delegado Tubarão. Aí perguntou para que era. Então ele disse, mas aí ele chamou o bispo lá em Florianópolis e disse o bispo, ó, que a diocese era lá em Florianópolis naquela época. Nós temos ordem de mandar matar os teus 2 padres Tubarão. Estão presos lá na cadeia, vamos matar eles. Não, o que houve, aconteceu? Aí contou a história. Mas eles não podiam fazer isso. A igreja católica não é a igreja do governo. O governo não tem igreja, não tem religião. Getúlio não deixou esse negócio. Aí, por exemplo, tem hora para mandar matar aqui, ó. O rato está aqui, ó. Botou. O bispo botou a mão na cabeça e agora? Não, mas vamos dar um jeito. Aí falou com o delegado, não, caso é religião, não é questão de raça, não. Porque se era de raça, tinha matado dos 2. Aí quando foi, daí um pouco chegou a caravana de Florianópolis, fez a guarnição na cadeia. No outro dia, 5 horas da tarde, soltaram os padres. Aí, lá em casa, alguém foi e contou, ó, Dona Olívia, soltaram os padres, já estão soltos já. Soltaram agora de tardezinha. Então a mãe pegou uma carta e mandou para lá. Aí ele voltou, para os 15 ele voltou. E nessas alturas o seu pai estaria onde? Estava no Santana. Santana fugido? Fugido. Assim, ó, soltaram o padre, mas o próximo é o senhor. Justamente. Aí ele tinha a sessão espírita dele. Aí depois de uns meses, veio o pastor Orlando Boyer, né? Para Tubarão. E aí já continuou, mas no outro lugar, nessa mesma rua que é a igreja do Barão. Na esquina, na frente do posto de gasolina, lá na esquina mesmo. Ali tinha um negócio de engenho de arroz, do lado do engenho de arroz era a casa do pastor Orlando Boyer. E eu tenho essa fotografia quando eu era menino nessa casa. Tenho lá comigo. E aí então, ele passou lá, por acaso passou por ali e viu aquela música, parou no meio da rua lá, olhando. Mas não sabia que era a mesma igreja que tinha apedrejado. Aí veio o porteiro lá, um irmão que era já bem mais antigo, estava por ali, que era um porteiro, porque só tinha uma família crente na Tubarão naquela época. Aí foi lá no meio da rua e pegou ele. O senhor lembra quem são eles ou quem é? Me parece que era irmão Hermógenes, me parece, não tenho bem certeza. Tá. Mas eram os 2 irmãos que eram idosos na igreja, só ele e meu pai. Que é o pai do Deroci, né? Não. Veroni, parece ter um nome assim parecido, não me lembro o nome dos 2. Eram 2 filhos que ele tinha. Então parece que era ele, que era o porteiro. Foi lá no meio da rua e disse, entra, vamos ver um pouquinho. Não, o senhor entra, vem aqui, pegou ele, levou, sentou numa cadeirinha lá na porta. Tinha uma areazinha na frente, sentou ele ali. E ele ficou assistindo. Na hora do apelo, ele aceitou Jesus. Chorando. E aí chegou em casa, a mãe cantando o hino número 15. E a mamãe perguntou para ele, que reza tu aprendeu, onde é que me disse isso aí? Ah, minha velha, tu nem sabe o que é. Eu me virei para aquela religião. Que religião? Aquela que nós apedrejamos. Mamãe olhou para ele assim e disse, tu não tem vergonha na cara, não? Fosse lá, quebrasse a casa dos crentes tudo, botasse o banco para a rua, fugisse, agora vai enfiar a cara lá dentro? Ô, minha velha, mas se tu falar, tu vai ficar crente também. Tu nem sabe como é bom aquilo lá. Mas no outro, isso era na terça-feira à noite. Quarta-feira de manhã tinha a sessão espírita. E de manhã cedo, a mamãe acordou, já tinha aquela povo na frente, esperando para receber o passe deles lá. E ele levantou, foi para lá, botou a salinha dele lá, a mandinga dele ali na mesa, invocou os guias dele, não veio. Claro, já tinha aceitado Jesus, o diabo fugiu, né? E a mamãe olhou para ele lá da cozinha, viu ele assim atrapalhado, foi lá. O que foi, minha velha? Minha velha, essa religião aí não presta, não. Por quê? Os meus guias não vieram mais. Aí a mamãe disse, então, meu velho, essa aqui é a boa. Porque se eles fugirem é porque eles são fracos. A outra é mais forte que a dele, que a tua. Então. Claro, Deus trabalhando. Deus não era aquele, mas Deus trabalhando na vida dela. Sim, agora o que eu vou fazer? Não, eu leio um pedaço da Bíblia, que eu não sabia ler, meu pai não sabia ler. Eu leio um pedaço da Bíblia, a Bíblia que o Padre Geraldo deu para ele. Eu leio um pedaço da Bíblia aqui, espero mandar para ele. Visto das crentes, agora não precisa mais
tá fazendo sessão. E assim ele fez. Então, aí ela leu um pedaço da Bíblia para eles, entraram na salinha, leu um pedaço da Bíblia, dispensou eles, e quinta-feira tinha culto, no outro dia. Aí nós fomos todos, aí eu já era menino, lá todo mundo aceitou Jesus. Foi nesse momento que o senhor aceitou a Jesus? Foi, no momento. Isso mais ou menos 1939, 1940. 39, 40, mais ou menos. Porque em 43 teve o primeiro batismo em Tubarão. Ah, sim. Foi a minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho foi batizado. O pastor era ainda o Orlando Boyer. É, porque ali nos registros consta de 42 a 45 ali o Boyer em Tubarão e na região, né? Então era mais ou menos nessa época, né? Nessa época. Aí, quando foi em 43, o primeiro batismo em Tubarão. Diz que eles iam fazer o batismo ali, mas não parece que iam jogar pedra, uma coisa assim, aí ficaram com medo e foram para Cabeçuda. Eu não me lembro dessa história, que se foi Cabeçuda, mas para mim foi Tubarão mesmo. Eu fui batizado no Rio Tubarão em 45. Eu tinha 12 anos de idade quando o pastor Isaac me batizou. Já era o Isaac? O Isaac Lemos, o pastor Boy já tinha ido embora. Tinha ido embora, veio o Isaac Lemos. O Isaac Lemos veio no lugar dele, lá do Rio Grande do Sul, que era o pastor, o tio dele de Florianópolis, o pastor João Colenda, né? Que era o pastor de Florianópolis. Então trouxe ele, botou ele ali. Mas não ganhava nada, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele tinha um caminhãozinho velho, trabalhava com caminhãozinho velho, carregando farinha para os navios lá em Laguna. Então, fazia esses três ali carregando farinha para poder sobreviver. E em 45, eu estava em Uruçanga, aí meu pai disse, eu tenho batismo, vou ter que te batizar. Então, vou me batizar, sim, claro, quero me batizar. É batizado no Espírito Santo, né? Aí me batizei em 45 no Rio Tubarão. Lá aquele rio, jogava, nós batizando aqui, as pedras caindo do outro lado, cheio de pedra. Tudo jogando pedra de cima. O pessoal apedrejou? Foi. Só não jogava pedra em nós, mas jogava do lado para perturbar. Do lado, e descia, que mergulhavam lá, ia. Isso. Nós fomos batizados. Certo. Era no primeiro batismo foi 5. No segundo batismo foi comigo, aí já era 9. E inclusive uma tia minha também, de Uruçanga, batizou-se. Lá no Rio do Bahia. Então, o pastor Orlando Boyer, ele deve ter saído de 44, mais ou menos, para Florianópolis. Mas eu peço sair essa época por aí. Certo. Que em 43 ele fez o batismo ainda em Tubarão. E foi batizado meu pai e minha mãe, meu irmão mais velho. E eu já fui batizado no outro batismo que tinha, em 45, que eu já tinha 12 anos. Quando eu fui para me apresentar para ser batizado, o pastor Isaac olhou para mim assim, não, tu não tem idade de ser batizado. E eu disse, não, mas eu já sou batizado com o Espírito Santo, eu sou crente. Tu joga bolinha de vidro? Não. Tu joga futebol? Também não. Aí mamãe chegou e disse, não, pode batizar que ele é crente. José é crente de verdade. Ele foi batizado com o Espírito Santo, mudou a vida dele por completo. Quer dizer, Deus já tinha um plano na minha vida. Quer dizer, para ser batizado. O batismo do Espírito Santo também, bem antes, foi uma coisa muito gostosa. Nós saímos da roça, vinha para casa para jantar. E mamãe fazia a janta, enquanto fazia a janta nós íamos morar. Meu pai levava para a salinha e nós íamos morar tudo. A sócia chamava a gente quando ela estava. Isso em Tubarão. Tubarão, tá certo. Então, nessa época, quando o Isaac assumiu, ele não era batizado com o Espírito Santo. E não era presbítero também. E batizava, dava açaí e tudo. Não tinha problema não. Porque não tinha. Era não existia obreiros, material humano. Não existia material humano. Então, o que pegava, ia para ali. E o Joãozinho, que era irmão dele, era o moço que cuidava do pastor Orlando Boyer. Morava com eles. Quando o pastor Orlando Boyer saiu, pediu para deixar ele ali. Mas ele ficou só um pouquinho de tempo e já foi para São Paulo e lá fundou aquela igreja, porque o pastor Boyer tinha mandado ele para lá para fazer um curso para os Estados Unidos e ele voltou de lá já prontinho para fundar o Pindamonhangaba, lá a escola. Então, ele foi para lá. Depois o Boyer foi para Pindamonhangaba e lá ele então instalou certinho aquela escola, né? E aí começou os obreiros. Fazendo os obreiros por ali. Depois eu nunca mais
pude ver o pastor Boyer, até queria ver, com um mocinho já queria ver. Mas... Sobre aquele seminário lá em Pindamonhangaba, depois o Colenda assumiu? Porque o Colenda também esteve lá nesse período, né? Também participou lá. Mas primeiro foi o Boyer, né? Primeiro foi o Boyer, foi o fundador, então. O Boyer, porque o João Colenda, o Joãozinho era empregado dele na igreja. Ah, entendi. Por isso então, que ele acabou ficando lá. E ele encaminhou o Joãozinho para os Estados Unidos, fez o curso lá, quando voltou, já veio para São Paulo. Desse período aí, ele ficou uns tempinhos por aí para Florianópolis e foi para Pindamonhangaba. Sabe, pastor Sebem, nós tivemos muitos dos nossos irmãos aqui que fizeram curso em Pindamonhangaba, né? O pastor Rui se formou. Tem bastante. O Takayama, daquela época, o Vedilson aqui de Criciúma. O filho do irmão Sabatino. Vários daqui foram. Presidente da convenção, o pastor Nilton Santos. Foi naquela época. Nilton também tá. Foi o Nilton, foi o... Se foi o Daniel, se foi. Mas o pastor não foi ninguém, não. Foi do pastor Hilário, foi. Foi a filha dele casada com... Esse de Joinville lá, o... Sim. Pastor que morreu. Sim, filho do Valmor Cardoso. Valmor. Ela parece que foi a filha do pastor Hilário. Isso, exatamente. Também depois soube que ela... foi aquela guria também, que é uma irmã aqui do São Cristóvão, pagou a estadia dela lá também, a Perpétua. Perpétua, isso mesmo. Perpétua, eu lembro da Perpétua. Perpétua foi o filho do pastor Hilário, também foi, José, né? Foi José também foi. O pastor Venilson Ferreira daqui também foi, né? Venilson também na foi. Época, eu sei que a Perpétua estava lá porque, por coincidência, né? Quando o Tony Elziel de saudosa memória estiveram aqui em Criciúma, e lá em Siderópolis ainda o trabalho era muito forte naquele período por causa da mineração. Então, normalmente os pastores levavam os cantores lá para Siderópolis, porque eles iam na escola dominical e já levavam depois os pregadores ou cantores para conhecer essa máquina, que era uma dragline, né? Escavadeira 7800, que extraía a terra até chegar no carvão, tirava toda aquela terra, e depois vinha uma outra máquina chamada shovel, que tirava o carvão e colocava nos caminhões para levar para o britador, para a lavação do carvão. Então, nesse período, eu lembro que tinha vindo ali o Tony Elziel e a Perpétua estava nesse culto lá em Siderópolis, Rio Fiorita, né? Onde tinha a congregação mais forte, era em Rio Fiorita. Começou ali também, né? Começou lá, né? Com os nossos pioneiros lá. E aí, depois do culto, eu lembro que estava do lado do Tony Elziel, e aí veio a Perpétua e perguntou se ele lembrava dela. Aí ela disse assim, Perpétua, né? Porque o carioca fala arrastado, né? Elziel, olha aqui a Perpétua, né? Aí depois começaram a conversar, que realmente eles tinham se conhecido lá em Pindamonhangaba. Então, foi um momento muito forte, naquele momento lá, aquele curso, seminário, e foi muito bom. Mas continuando, pastor Zé Antônio, então aí começa a se congregar em Tubarão, começa a atividade ali, com 12 anos de idade já estava frequentando, e aí depois fez concurso do Banco do Brasil, né? Foi trabalhar no Banco do Brasil, deve ser mais ou menos nessa linha, né? Isso. E aí depois ficou até quando em Tubarão? Nós ficamos meu pai mudava muito. Era 1 ano, 6 meses, 4 meses, num lugar e já se mudava. Não tinha assim um lugar fixo. Ele não sempre era uma coisa diferente. Moramos em Tubarão, no Grupo Mauá, do São Martim, veio para o Grupo Mauá. Depois voltamos para lá para o São Martim de novo. Quando mudamos para São Martim, nós já éramos novo convertido. Certo. Aí começamos a buscar Deus lá. E o pastor Orlando Boyer tinha uma bicicleta Wander. Era o cavalinho dele. Ah, é? Andava por tudo. Ele vinha de Tubarão a Uruçanga e dirigia o culto, na casa da minha tia. Então naquela época já tinha então evangelização em Uruçanga através do pastor Orlando Boyer. Eu sempre achei que Uruçanga tivesse sido assim mais pro final, que não tivesse feito nenhum trabalho, porque eu lembro que eu era garoto, adolescente, que nós íamos fazer campanhas evangelísticas, cultos lá, que a gente tinha muita dificuldade por causa da presença do Padre Agenor, que era muito forte ali, e era muito difícil entrar ali. Então eu achava que o começo tinha sido bem depois, mas não, desde o Boyer já tinha então um trabalho feito em Tubarão. Minha tia se converteu com ele, porque meu pai ficou crente, já veio e pregou para os parentes. E aí a minha tia em Uruçanga,
Ele era oficial de justiça, meu tio, na época, em Uruçanga. E ela se converteu e o Boyer, então, vinha cuidar dela ali, fazia culto. Um mês, uma vez por mês, de cada 2 meses. Conseguiu deixar algum convertido ali, naquele período? Tinha já? Tinha família italiana lá, conhecia. Irmã Zulmira, eu me conheço bem ela. Uma coisa que eu não sabia, eu achava que tinha sido... Irmã Zulmira tinha umas filhas que eram crentes também, e vinham no culto. A igreja, a casa era a casa da minha tia, que ela fazia o culto. Certo. Então, daquele tempo, aí ele, quando tinha tempo de chuva, ele botava a bicicleta no vagão lá em Tubarão, vagão de bagagem, pagava uma taxazinha e vinha de trem. Certo. Tinha o sangue, descia do trem, pegava a bicicleta e ia para casa da minha tia. Consta ali também nos registros que aproximadamente em 43 o Boyer foi o primeiro pastor que veio aqui visitar as primeiras crentes. Até ele teria feito culto doméstico na casa da Maria Rodrigues. Pode ser. Ali por 43, Pode ser, porque nós morávamos no São Martinho. Né? Nós morávamos no São Martinho, não éramos bem a par da situação. Não acompanhavam muito aqui? Não acompanhavam, porque também é longe, São Martinho, a igreja era 6 quilômetros longe. Então nós vimos ali só fim de semana. Meu pai tinha uma carrocinha com cavalo, então botava nós dentro da carrocinha e vinha para o culto no sábado, à tarde. À noite ficavam na igreja, pastor Orlando Boyer sabia que nós vimos naquele dia ali, ele ia na beira do rio, cortava o capim para o cavalo. Olha aí. Tinha uma garagem do lado, uma estrebaria, já deixava o cavalo tudo prontinho ali para o cavalo comer, para parar ali dentro, dentro da estrebaria. Comprava milho, deixava tudo prontinho, nós não trazíamos nada. E dormimos ali com eles. Só íamos embora no outro dia, depois do culto, no domingo à noite. Ali para ele era a maior alegria estar com a gente ali. Poder servir. Ela fazia uma comida muito boa, irmã Éter, muito boazinha, né? Eu recebi muito alimento também dos Estados Unidos, bastante leite em pó e outra coisa de conserva, vinha bastante. Eles davam um pouco para a gente também. Nós gostávamos de comer a comida dela, porque ela era muito boazinha, muito legal mesmo, a esposa dele. E ele também era muito bom. Falava um pouco atrapalhado, assim. Ele aprendeu muita coisa com a gente. E quando nos visitava lá em São Martinho, ele reunia, fazia o culto, cantava hino, fazia o culto com a gente. Depois ele reunia nós, os meninos, eram 5 meninos, reunia, fazia uma roda e ficava no meio. E aí ele perguntava as coisas para nós e ele escrevia, porque ele não sabia. Porque ele a guisa de informação, eu acho que é importante que aqueles que irão ouvir e assistir, talvez não saibam que o Orlando Boyer foi missionário, né? O pastor Sebem pode até falar melhor da vinda dele, o pastor Zé Antônio também. O senhor lembra da origem de onde ele veio, a cidade que ele veio? Ele veio de Orleans. Tá, e mais para cá, para fazer a obra missionária. Ele veio da onde? Da Declaração Natural. Eu penso que veio para Orleans direto. Mas da onde? De qual? Estados Unidos. Estados Unidos, ele era americano. Falava muito enrolado. Pouco se entendia ele. Entendi. Para quem está nos assistindo, de repente não referencia, ele é autor de várias obras, escritor renomado, né? Aquele livro Heróis da Fé, por exemplo, da CPAD, ditado pela CPAD, é de autoria dele, né? Exato. Então conta-se que ele tinha ele aprendeu aqui o português na prática, né? No dia a dia, né? Ele falava assim um português arrastado, mas o normal, né? De um americano, né? É verdade. Então ele reunia, ele pegava as palavras mais difíceis que ele não sabia dizer e não sabia o que era. Ele escutava de alguém falando, ele pegava e escrevia. Ele era um escritor muito bom. Sim, vários livros. Bom. Ele tinha uma noção muito boa. Ele conversava com a gente assim, mas de longe ele estava pesquisando. Teólogo, né? Escritor. Era um escritor muito bom. Muito bom. E aí então ele fazia a roda de nós, as crianças, nós os meninos, nós chamávamos para ele Irmão Boia. Eu não entendia, sabe o nome? Mas Irmão Boia. Irmão Boia. Ele entendia bem para o Boia também, não questionava. Não questionava, né? Aí ele perguntava o nome para nós, nome bem difícil, nós ia para ele dizia errado, nós dizíamos, não, Irmão Boia, não é assim, é assim. Aí um dia ele trouxe um nome de Jaguatirica. Para o inglês, Jaguatirica, foi mais difícil de falar, de dizer, que é um nome difícil. Certo. E ele então dizia, isso aqui, que é isso aqui? Nós olhávamos assim, aí é um bicho, é chucuturico. Se não é chucuturico, é jaguatirica. Aí ele escrevia embaixo certinho já.